A todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Sines, que a partir de agora estamos em direto na Rádio Sines, também no Facebook da Rádio Sines, para o debate com os 4 candidatos à presidência da Junta de Freguesia de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém. Contamos com David Gregulho, da CDU, o Nuno Ferreira, do PS, a Rosa Silva, do Bloco de Esquerda, e a Isa Coelho, da coligação PSD-CDS-PP. Como acontece nestes debates, já efetuámos o sorteio para a ordem de intervenções e, como também acontece em todos os debates, começamos com um espaço onde cada candidato pode apresentar a sua candidatura, as linhas gerais e as ideias que tem para a sua freguesia. E a ordem para falar primeiro é o David Gregulho, aos 4. Bom dia e obrigado por cá estarem. David, em 3 minutos, pedia-te então que explicasse aos nossos ouvintes que propostas, que ideias é que a CDU tem para a freguesia de Santo André. Bem, em primeiro lugar, muito bom dia. Saudar os ouvintes da Rádio Sines e aqueles que nos veem através do Facebook da Rádio Sines. Saudar, obviamente, os outros 3 candidatos à presidência da Junta de Freguesia de Santo André. E dizer que a candidatura da CDU é naturalmente uma candidatura de continuidade, mas a continuidade não significa que não haja ambição, que não haja querer mais. E nós queremos mais porque somos ambiciosos, somos também um pouco irreverentes e temos mostrado isso também ao longo deste mandato e penso que a população tem apreciado também essa maneira de estar. Nós temos 3 linhas gerais daquilo que pretendemos para a nossa candidatura. Em primeiro lugar, continuar a dotar e a melhorar o espaço público da freguesia no âmbito da mobilidade. Nós entendemos que esta é uma das grandes características de Santo André, aquilo que a projeta também no âmbito do litoral alentejano e do próprio Alentejo como distinta. E, obviamente, melhorar também os caminhos rurais e vicinais, porque não podemos olhar só para a cidade. Temos que olhar para uma zona rural onde vivem quase 2.000 pessoas e temos também de, ao mesmo tempo, desenvolver esse espaço. Nós temos características, como eu disse, que merecem aqui uma aposta muito forte neste domínio. Como eu disse, já mereceu neste mandato. Nós, ao nível da mobilidade, da execução de passeios, de rampas para mobilidade reduzida, tivemos um trabalho muito significativo ao longo dos 4 anos de mandato e só assim também, neste tipo de desenvolvimento, a par naturalmente de outras iniciativas e atividades, é que nós podemos tornar a nossa freguesia mais atrativa e também com uma projeção reforçada no âmbito turístico e também no âmbito empresarial, mas eu sei que também já lá iremos. Depois, numa segunda prioridade, trabalhar cada vez mais para uma modernidade sustentável. Nós conquistámos o galardão de ecofreguesia por 2 vezes, houve por vezes alguma interpretação errada daquilo que foi a nossa intenção com este galardão, que começa dentro da casa das pessoas, que começa em cada família, com os bons hábitos desenvolvidos a partir de casa e depois passar para fora esses mesmos hábitos. E isso consegue-se muito através do trabalho feito nas escolas, que foi precisamente aquilo que nós fizemos neste mandato, não só com as ações de caráter ambiental, mas também de cidadania, de alimentação saudável, de economia verde, de economia circular, enfim, tornar Santo André também uma referência neste aspecto, tendo também ações sempre que possível que incluam os nossos séniores com atividades intergeracionais. Num terceiro aspecto, no domínio da ação social, intensificar o combate às assimetrias, ajudar quem mais precisa. As questões solidárias têm estado muito na ordem do dia. Nós reforçamos muito aquilo que foi o nosso trabalho com os nossos parceiros sociais nesta área, principalmente no âmbito da alimentação e da habitação, e é aí que queremos continuar. Portanto, são estas as nossas 3 linhas gerais de atuação para este mandato. Obrigado, e cumpriu 3 minutos certos. Agora vamos ouvir a Rosa Silva, do Bloco de Esquerda. Bom dia, Rosa. É também o Bloco de Esquerda. Que ideias, que propostas é que tem para Santo André? Bom dia a todos e todas e agradeço a oportunidade de podermos falar sobre a nossa candidatura. Obrigada também a todos os que em casa assistem a este debate. Ora, como todos sabem, a nossa candidatura é uma candidatura ecossocialista, o que significa que apostamos fortemente no apoio social e numa perfeita sintonia com o ambiente que nos rodeia. Naturalmente que a nossa freguesia tem tudo para ser uma terra de futuro sustentável. Para isso, queremos a participação de todos e as nossas prioridades vão precisamente para uma cidade, uma freguesia mais democrática ainda, mais participação ativa dos cidadãos,
mais decisões em consonância com essa participação para servir o maior número possível dos nossos concidadãos, mais orçamento participativo para que possa ser dada voz a projetos que sejam apresentados pelos nossos munícipes. Naturalmente que queremos mais trabalho, sabemos que não somos nós, freguesia, que podemos criar postos de trabalho, mas podemos apoiar. E queremos uma cidade saudável, solidária, ecologicamente sustentável. E nesse sentido, naturalmente, apostamos em mais espaços verdes, numa maior racionalização do uso público de água, reclamando das águas de Santo André um sistema de rega com águas residuais tratadas, para que possam ser efetivamente reutilizadas, uma melhor gestão dos resíduos, designadamente a recolha de óleos usados, e ainda na área da ecologia, requalificar o Parque Central. Precisamos de mais árvores, de mais sombra, porque desde que ele sofreu uma intervenção, ficou um pouco despido de sombras. Ele precisa também ali de uma maior limpeza e cuidado. Ainda promover as energias renováveis e, naturalmente, que aquilo que nós pretendemos é que esta terra de futuro possa fixar jovens. Nós queremos muito os jovens na nossa freguesia. E para tal, naturalmente, temos que apoiar médias e pequenas empresas que os possam receber, principalmente na área da energia e das novas tecnologias. Obrigado, Rosa. Depois já voltamos a falar. Agora, o terceiro a falar, Nuno Ferreira, do Partido Socialista. Também o Partido Socialista, que propostas, que ideias é que tem para a freguesia? Bom dia, antes de tudo, agradecer à Rádio Sines por nos ter feito este convite. Estou aqui na presença de pelo menos 3 pessoas que gostam tanto da nossa terra como eu gosto, isso é muito bom. Portanto, indo às propostas, nós, começando por olhar para a nossa freguesia como um todo, nós temos visto ao longo dos tempos, ao longo destes anos, que as coisas existem alguns sítios-chave que não têm sido desenvolvidos como nós gostaríamos. Desde a Reserva Natural ao Parque Central, nós queremos que trabalhar com todos os gestores da nossa área, da nossa freguesia. Queremos que, de uma vez por todas, entidades públicas que gerem a nossa freguesia, que sejam vistas como parceiros. E não tem sido assim. O apoio ao comércio local nós podemos fazer até através das transferências de competências que vêm agora em 2022. Nós temos várias ideias e vários projetos que podemos mais tarde falar e pronto, é um conjunto de ideias que penso que conseguimos fazer. Em relação vou aqui perder um bocadinho. Tem 30 segundos. Nós queremos ser parte da solução na nossa freguesia e não queremos ser como tem acontecido, uma caixa de ressonância da Câmara, mas nem da Câmara nem do Governo. Temos as nossas ideias e queremos propô-las à população. Obrigado, Nuno Ferreira. Escutamos agora as propostas do PST, CDS-PP, através da Isa Coelho. Bom dia, Isa. Que propostas é que o PST tem para a freguesia? Aos restantes candidatos. Agradeço à Rádio Sines e as nossas propostas relativamente ao programa eleitoral que apresentamos têm como objetivo principal
incentivar a participação ativa da população, possibilitando a participação a ideias e projetos estruturantes, como, por exemplo, em primeiro lugar, que é um aspecto que nos concerne a todos, que é a emergência climática. Relativamente a esta situação, pretendemos promover várias ações a nível educativo, através das escolas, porque é desde a primeira idade que nós podemos resolver grande parte deste problema. Por exemplo, na redução dos plásticos, que já existe, mas que ainda se revela de alguma forma diminuta. Promover a mobilidade sustentável, incentivar o uso de veículos não poluentes, como por exemplo a bicicleta ou veículos elétricos. Na nossa cidade temos uma boa ciclovia, o que permite precisamente a utilização desses veículos com um cariz que não seja só de lazer, mas de utilização para deslocação diária, para o trabalho, para compras, etc. O que não se verifica atualmente, porque a ciclovia serve também um pouco de passeio e não propriamente para a finalidade que foi construída. Outra das nossas prioridades é promover o apoio social. Aqui pretendemos incentivar o voluntariado jovem, que é muito importante, uma vez que temos uma população jovem muito grande em Santo André, que se encontra praticamente inativa e não participa de forma que se considere positiva, digamos, na sociedade. Nesse aspecto, o voluntariado jovem seria criar condições para que houvesse, por exemplo, um apoio à pessoa idosa, com a participação desses jovens, ocupação dos tempos livres dos mesmos na intervenção pela cidade, nomeadamente criando atividades lúdicas e de apoio também às crianças mais jovens. Pretendíamos ainda, neste aspecto do apoio social, ter uma intervenção mais direta junto das populações rurais, que nos parece que estão um bocadinho aquém daquilo que deviam estar, no apoio da própria junta e neste caso, da autarquia. Obrigado, Isa. Já voltamos a falar mais à frente, já ultrapassamos aqui os 3 minutos. Agora vamos entrar então nos temas do debate. Dizer que a freguesia de Santo André é uma das freguesias mais populosas do litoral alentejano. Em termos de cidade, é a única freguesia que é uma cidade e que é fora da sede do concelho. E também um dos assuntos que falámos noutros debates aqui, o presidente é um presidente a tempo inteiro na freguesia de Santo André. Descentralização de competências é uma das reivindicações de todos os presidentes, todos os executivos das freguesias, numas freguesias com mais competências, noutras com menos. Em Santo André, e começando pela Rosa Silva. Agora, Rosa, as competências que a freguesia tem, na sua opinião, são suficientes? Devíamos ir um pouco mais além? Qual é a ideia do Bloco de Esquerda? É uma das nossas prioridades, precisamente, uma maior autonomia, uma maior independência e resgatar mais competências para a Junta de Freguesia, precisamente porque achamos que são mesmo poucas. Nesse sentido, consideramos que, por exemplo, nos arruamentos não faz sentido que seja da competência da Câmara, portanto, nós poderíamos ter poder gerir de outro modo os arruamentos, pronto. A limpeza urbana, porque não nos podemos esquecer que isto traz também mais trabalhadores para a nossa freguesia. A gestão dos espaços verdes também deveria ser nossa, porque, por exemplo, não se justifica que o nosso Parque Central, que é precisamente o pulmão da cidade de Vila Nova de Santo André, continua sob gestão da Câmara Municipal. Isto não faz sentido nenhum. Portanto, as populações
tem o direito de exigir para a sua terra uma maior autonomia. Não queremos depender sempre do jugo da Câmara Municipal, até porque sabemos que, naturalmente, que a divisão das verbas não é equitativa, ou não é proporcional. Equitativa não seria, quando eu digo equitativa é no sentido proporcional. Não é. Nós, portanto, queremos, efetivamente, maior dependência, mais competências, porque isso também traz mais recursos humanos e mais recursos financeiros. Quando fala de arruamentos, fala de estradas, fala de passeios, do que é que fala? De passeios, nomeadamente de passeios e de ligações. Olhe, por exemplo, falamos também da questão da divisão da cidade em duas, que é uma coisa que é completamente absurda. Se o tecido urbano congregasse aquela zona que divide as duas cidades, de certeza que tudo isto melhoraria até o comércio. Porque termos uma cidade dividida por uma via rápida não faz sentido. Portanto, aquela via rápida tem que ser integrada no tecido urbano. E isso, por exemplo, podia ser também com o alargamento da zona habitacional, precisamente naquela zona da cidade. Temos ainda 30 segundos. Perguntava-lhe, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém devia olhar mais para Santo André? É a sua opinião? É, naturalmente que é a minha opinião. Claro que devia olhar mais para Santo André. Esta é uma guerra antiga, não é? Porque cada um trata do seu cantinho e quer para o seu cantinho melhor. Só que não se pode esquecer que uma Câmara Municipal não é só Santiago do Cacém. É todas as outras freguesias, naturalmente. Obrigado, Rosa, pela sua intervenção. Agora vamos ouvir o Nuno Ferreira. Nuno, em relação às competências, são suficientes? Defendia mais e que competências? Defendo mais, há bastante tempo. Eu em Assembleia de Freguesia já expus por várias vezes esta opinião, portanto a CDU não as quis aceitar, não as tem querido aceitar, tanto na Câmara e depois na Junta. Na minha opinião, elas deviam já ter sido aceitas. Quer dizer, eu vejo só como uma posição ideológica. Nós vamos ter para o ano, em 2022, que aceitar todas as competências. Portanto, fazer isto por fases, tanto faz no ensino como na saúde, no que diz respeito à Câmara, e até para nós junta, portanto, faz uma diferença enorme. Nós, no próximo ano, vamos ter que... a Câmara Municipal. Aceitá-las todas. Não, e depois nós. Sim. E depois nós. Portanto, eu foco há uma das competências que é a gestão e manutenção de espaços verdes, que na nossa freguesia abrange uma grande área. Essa grande área pode ser usada para bastantes coisas. Pode ser usada, por exemplo, para um teatro na rua. Pode ser usado para música ao vivo nas nossas relvas. O nosso parque, com pequeninas coisas, ficava outra coisa que não é o que temos hoje. Estas competências têm que vir, evidentemente, acompanhadas de recursos humanos e de dinheiro, logicamente. Isso é imprescindível. Mas nós temos que estar prontos para isso. É um desafio e nós vamos estar prontos para isso. É um desafio que nós temos e em 2022 vão ter que ser todas. Ou seja, vão ter que ser todas, quer dizer, nós vamos chegar a um ponto em que vai haver conversas entre a Câmara e a Junta e depois vamos ver o que é que cada um aceita e o que é que cada um aceita ficar sem e o que é que cada um aceita ficar com, não é? E nós temos aqui uma série de competências que à nossa freguesia, dava muito jeito. O que a Rosa Maria disse é muito. Existem outras situações em que a Câmara Municipal e o nosso Governo têm que olhar para a nossa freguesia como a cidade que é. Nós temos um potencial enorme. Temos uma autoestrada sem portagens para o Porto de Sines.
temos um asilo que só graças aos fundos europeus, esse asilo vai ser intervencionado agora. Não conhecemos o projeto, ele não foi apresentado publicamente, deveria ter sido. E existem coisas que a Câmara deveria olhar para Santander como uma cidade, a cidade que é. Obrigado. E como uma freguesia que é, porque não é a cidade só. Obrigado. Agora a Isa, do PSD-CDS-PP. Isa, nesta questão da descentralização de competências, defende também uma freguesia com mais meios humanos, com um orçamento maior e com mais competências? Qual é a sua ideia? Sim, eu defendo que obviamente tem que sempre haver, e dada a altura em que nos encontramos, tem que haver uma descentralização de competências. Primeiro porque a Junta de Freguesia é o ponto de ligação com a população, é o ponto de ligação com a cidade. É a Junta de Freguesia que tem o conhecimento das necessidades e das prioridades da cidade. E isso faz todo o sentido que haja determinadas competências que estejam no âmbito da competência da Junta de Freguesia. Os outros candidatos já referiram, é muito bem. Relativamente à parte de estradas, eu refiro aqui uma questão também que acho que é muito importante, que é a parte urbanística, da reestruturação, reconstrução da habitação, não é? Que deve haver uma intervenção da Câmara, da Junta de Freguesia, não no sentido de ser a Junta a fazer, mas a incentivar e a promover essa manutenção que não tem existido, ou aquela que existiu foi sempre com a intervenção do Estado. Defendemos também a nível por exemplo, do Parque Central, dos espaços verdes, que deve ser a Junta de Freguesia a ter essa competência. Em relação também à parte dos passeios e de toda a zona envolvente, não só da cidade, mas a circundante, também deverá haver essa intervenção direta da Junta de Freguesia, obviamente, como o Nuno referiu, com recursos humanos e verbas suficientes para que a Junta possa desempenhar da melhor forma essas funções que lhe irão ser atribuídas. Ainda temos aqui 30 segundos. Perguntava-lhe o que perguntei à Rosa. Também defende que a Câmara Municipal devia de olhar com outros olhos para Santo André, por ser a cidade que é e com a população que tem? Sim, claro, sem dúvida. Até porque eu costumo dizer que Santo André é uma cidade parada no tempo. Precisamente porque a Câmara Municipal considera Santo André uma freguesia menor. E isso vê-se porque desde há muitos anos que há a procura a procura de investidores exteriores que querem investir na cidade e que foram sempre barrados na Câmara Municipal. Isso eu tenho conhecimento direto dessa situação e isso já se arrasta ao longo dos anos. Isso faz com que a cidade não evolua e que haja um desincentivo nesse investimento, não só de investidores exteriores, como também dos próprios investidores do Conselho, não é? Porque não lhes advém dali qualquer benefício. Obrigado. Ouvimos agora o David Gorgulho. David, descentralização de competências, a CDU também defende uma junta de freguesia maior, com mais trabalhadores, com um orçamento maior para poder ter mais competências? Ou qual é a ideia? Já há muito tempo, e ainda antes de se falar da descentralização de competências. Aliás, já em mandatos anteriores, a freguesia de Santo André sempre foi aquela que teve mais autonomia e assim não poderia deixar de ser, obviamente. Nós defendemos também que, ao nível dos espaços verdes, essa deve ser a área que claramente deverá merecer uma descentralização de competências da Câmara Municipal,
para a Junta de Freguesia de Santo André. Claramente a gestão dos espaços verdes. Não digo a totalidade dos espaços verdes, porque isso parece-nos extremamente ambicioso e com uma logística muito complicada, portanto com uma divisão que teria de ser depois naturalmente acertada, mas claramente nos espaços verdes parece-nos que, se for a Junta de Freguesia a fazer essa gestão principal, que temos todos a ganhar com isso. Eu penso que aqui estaremos todos de acordo. Mas é importante aqui colocar 2 ou 3 situações, ou falar sobre 2 ou 3 situações que foram aqui referidas e que não foram referidas corretamente. Primeiro, a Rosa Maria deu a entender que o Parque Central ficou sem sombras por causa da sua intervenção. Não foi por causa da sua intervenção que teve em nível de requalificação, foi por causa da doença do nemato do pinheiro, não foi por causa da intervenção que teve. E esta questão da divisão da cidade em dois sítios, não é? Em 2 locais, é um projeto do Gabinete da Área de Sines. Nós, quando falamos sobre ter mais para Santo André e fazer mais para Santo André, que a Câmara Municipal não fez o suficiente para Santo André, é importante recordar que a Câmara Municipal pegou em Santo André em 1991 e em 30 anos fez o que está à vista. Eu desafio alguém que nos diga, a nós, quem é que conseguiu fazer melhor em 30 anos. Se há muito por fazer, com certeza que sim. Se temos um potencial enorme, com certeza que sim, sem dúvida. Agora, menosprezar o trabalho da Câmara Municipal, ainda para mais num mandato que está a terminar, em que houve o maior investimento de sempre da Câmara Municipal em Santo André, eu penso que não é correto e que devemos colocar aqui as coisas também um bocadinho no sítio. O Nuno falar da Junta de Freguesia como uma caixa de ressonância da Câmara Municipal e do Governo revela alguma desatenção, pelo menos neste mandato. Eu posso aqui recordar algumas coisas, como as constantes melhorias em passeios, a requalificação do bar e da bilheteira do Campo do Estrela, as campanhas de higiene e de segurança e de saúde pública que nós fizemos, a requalificação das casas de banho da Escola Básica número 2 antes da requalificação, as melhorias do pavimento no lar da igreja, as promoções das plantações de árvores, a luta que fizemos para acabar com os carros abandonados, o passeio no loteamento na costa de Santo André, as rampas para mobilidade reduzida, as melhorias no abastecimento de água do cemitério, a requalificação que estamos a fazer no cemitério, e por aqui poderia continuar. Portanto, isto não é caixa de ressonância nenhuma, isto é a atividade da Junta de Freguesia ao longo dos 4 anos. Não é caixa de ressonância nenhuma. Não me parece que seja nenhuma caixa de ressonância. Depois, sobre aceitar competências. Estamos a falar exatamente do mesmo partido que defendia e que dizia que íamos ter recursos financeiros para implementar o Espaço Cidadão. É esse o mesmo Partido Socialista. Aquele que depois se veio a confirmar que ia dar 0 para o Espaço Cidadão em Santo André. É esse mesmo Partido Socialista, não é? Portanto, como é que nós podíamos aceitar competências? E, aliás, fomos obrigados a aceitar, porque a Assembleia de Freguesia disse-nos para aceitar. Mas depois, quando fomos confrontar o Partido Socialista com o facto de não haver essas verbas, até se mostraram um pouco surpreendidos, porque lhes tinham dito que ia haver. Chegámos a outubro desse ano e não havia nada. E continua a não haver. Na única competência que o Governo descentralizou diretamente para as juntas de freguesia. Na única. Nas outras, naturalmente, que nós, sem informação, não passamos um cheque em branco. Não é? Não passamos um cheque em branco. Isso não se faz. Ou temos informações, ou não temos. Ou sabemos com o que é que podemos contar, ou não sabemos. Não é? Não podemos estar a aceitar as competências assim. E por isso é que isto se tem arrastado no tempo. É só por isso, porque toda a gente concorda com a descentralização de competências. Vai ser melhor nos municípios, vai ser melhor nas freguesias, mas tem que ser feito de forma responsável. E o Partido Socialista apresenta frequentemente esta situação de forma irresponsável. E isso é que nós não podemos aceitar. E esta questão do Espaço Cidadão, que foi direta para a Junta de Freguesia, é um caso crasso exatamente dessa situação. Obrigado, David. Portanto, David aproveitou mais para responder do que propriamente a falar da descentralização. Passamos para o próximo tema, obras que a freguesia de Santo André precisa com urgência. E vamos começar pelo terceiro, que é o Nuno Ferreira. Nuno, em 3 minutos, que obras é que considera urgentes para a freguesia de Santo André? Bem, eu depois já respondo a algumas coisas que o David disse. É assim, a Junta de Freguesia, o orçamento que a Junta de Freguesia tem é um orçamento muito, muito baixo. Portanto, de 400 e poucos mil euros por aí que temos anualmente, grande parte delas vai para ordenados e para a gestão corrente que a Junta de Freguesia tem. Portanto, não é uma coisa simples como o estalar nos dedos que se fazem obras. Mas existem várias coisas que podem ser feitas
E, vou dizer uma coisa, eu não estou aqui para dizer que está tudo mal. Atenção. Eu estou aqui... Nós, a Câmara e a Junta de Freguesia, têm feito um trabalho ao longo destes anos todos. Mas existem coisas, existem ideias que nós temos que podiam ser de outra forma. E se calhar se estivéssemos mais próximos de quem manda lá em cima, se a freguesia de Santo André estivesse mais próximo de quem manda lá em cima, as coisas eram talvez um pouco diferentes. O David há bocado falou em sombras no parque. Essas sombras podiam ter sido feitas durante estes 4 anos. Mas está no nosso programa eleitoral. Foram várias vezes que em Assembleia o PS falou nisso. Portanto, essas sombras não foram feitas. O David elencou uma série de coisas que a Junta fez. Certo, fez muitas delas com o apoio da Câmara Municipal. E bem. Portanto, e se fez é porque está lá. Portanto, nem eu, nem a Rosa Maria, nem a Isa podíamos fazer porque não estávamos lá. Portanto, o David pode dizer uma série de coisas aí que fez, ok. Não se pode dizer que somos uma caixa de ressonância da Câmara, isso é que não se pode dizer. Não, David, eu estou a passar a minha mensagem e tu passas a tua. Portanto, feito de forma... depois temos aqui, feito de forma responsável, que foi o que o David disse. A forma responsável, na minha opinião, para ter as competências que a Junta ainda não tem, não é, era tê-las aceitado, como eu há pouco disse, vamos aceitar estas agora, vamos aceitar aquelas agora e iríamos conseguindo fazer as coisas. No próximo ano vamos ter que as ter todas. Tanto faz a Câmara Municipal como faz a Junta, vão ter que as aceitar todas. Ponto final. E isso vai ser uma coisa completamente diferente do que poderia ter sido. Deixe-me só perguntar-lhe, este Executivo teve um acordo com o PS, que levou a várias obras, os fontanários, as hortas nas escolas e mais algumas. Foi positivo para o Partido Socialista este acordo com a CDU? O Partido Socialista já disse, portanto, os eleitos do Partido Socialista já disseram que no seu global foi. Mas existem, por exemplo, houve uma intervenção nas fontes e fontanários. Essa intervenção nas fontes e fontanários, se nós formos ver agora como é que as fontes e fontanários estão, a manutenção dessas fontes e fontanários está muito má. Portanto, nessas coisas... Portanto, há coisas que se fazem, até com o apoio de uma grande empresa que existe lá na freguesia, que foi as Águas de Santo André. As Águas de Santo André apoiaram e bem a Junta de Freguesia. Apoiaram nesse e noutros aspectos. Depois, a manutenção dos espaços públicos não tem sido uma coisa fácil por parte da Junta. E isso é uma aposta que nós temos que ter nos próximos 4 anos. Nós temos que ter uma aposta grande na manutenção dessas coisas que se fazem e bem. Agora, o PS já disse que globalmente foi um acordo que foi positivo. Eu estou para os próximos 4 anos. E está disponível? Isso é outra coisa. Isso aí já é outra coisa. Obrigado, Nuno. Agora vamos ouvir a Isa, que já queria intervir. Isa, mas nesta área das obras, o que é que defende para Santo André? Sim, ainda antes de me referir a esse aspecto, queria só fazer aqui uma referência relativamente àquilo que o David falou sobre a intervenção que existiu no Parque Central e que daí adveio a situação de haver uma redução das sombras. Não, o que eu disse foi o contrário, que não foi a intervenção que provocou a redução dos espaços. Sim, mas quando fizeram a intervenção e tendo havido a situação que houve e que deu origem a essa falta de sombras, devia ter havido um projeto de reflorestação de toda aquela zona, porque aquela zona, além de ser... E se for bem orientada, houver uma boa manutenção e for bem gerida, é
o cartão de visita da cidade de Santo André. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Além de que pode ser o pulmão da cidade, porque tem todas as condições para que haja uma boa florestação daquele espaço. E qualquer pessoa que entra no Parque Central vê uma zona verde toda muito bonita, mas que não olhe para o lado direito, porque senão pensa que está noutro sítio qualquer que não é o Parque Central. Ou seja, preocuparam-se em manter tudo muito bem arranjado, muito bem jardinado da zona de restaurante e café, e o resto ficou esquecido. Aqui acho que a intervenção tinha que ter sido bem projetada. O que não era difícil, porque inclusivamente, como nós sabemos, há árvores de crescimento rápido e que ali seria a melhor solução. Quanto aos carros abandonados, digo-lhe que, embora tenha havido alguma boa intervenção nesse sentido, neste momento... Como nunca houve em nenhum mandato. Diga? Como nunca houve em nenhum mandato. Pois olha, então tem que dar uma voltinha pelo bairro do Pinhal. E não só, mas há mais bairros. Mas tem que dar lá uma voltinha que vai ter algumas surpresas. Não tenho, não. Conheço-os quase todos. Então pronto, então já lá não deviam estar. Relativamente não é só estalar os dedos. Diga? Não é só estalar os dedos. Conhece o processo, com certeza, da remoção de um carro abandonado. Está bem, mas é assim, uma coisa, eu conheço o processo, eu sei que não é fácil, mas de qualquer forma, ao tempo que lá está, já devia estar resolvido. Mas pronto, isto é um aspecto que quis só referir, que se mantém ainda hoje e já pelo menos há um ano. Relativamente ao cemitério, eu não sei qual é a intervenção que vocês têm feito, mas do meu ponto de vista é zero. Não se admite que estejamos em 2021 e que tenhamos um cemitério com as condições que temos. E olha que infelizmente eu vou lá várias vezes. Eu vou lá, seja a que horas for, não há nenhum funcionário a trabalhar. A limpeza inexistente. A manutenção dos espaços disponíveis para as pessoas circularem é caótico. Não sei qual foi a intervenção da Junta neste sentido. E tem 10 segundos. E relativamente ainda ao que o Nuno e também todos referiram, ao fim e ao cabo, das competências, é óbvio que a Junta deve aceitar essas competências, mas tendo em consideração as verbas, como o David bem referiu, ao contrário daquilo que o Nuno defende, que se devem aceitar essas competências sem saber exatamente que verbas é que temos para as executar. Não. O que eu disse foi, essas competências têm que vir com verbas e com recursos humanos para essas competências. Sim. Isso, claramente. Inicialmente sim, mas claramente. Depois que deveriam ser aceites umas e depois outras e depois outras, sem se referir perentoriamente à questão das verbas, que é o essencial, porque é óbvio que não se pode aceitar uma competência sem saber qual é a verba que tem para se poder executá-lo. Isso é executável. Pode ter entendido mal. Obrigado aos dois. O que eu disse foi outra coisa, foi que essas competências podiam ter sido aceitas tanto pela Câmara Municipal como pela Junta ao longo destes últimos anos. Considerando as verbas disponíveis. Considerando sempre. Está bem. Então vamos e depois então aí, porque no ano de 2022 nós vamos ter que aceitar todas. David, passando, tens aqui várias coisas para responder se quiseres e depois também ouvir a tua opinião sobre que obras é que são necessárias para a freguesia. Só aqui em relação ao cemitério, vamos lá ver. O cemitério, o antigo, porque agora já estamos como sabe, estamos a requalificar e a alargar o cemitério numa parte nova. A forma como ele cresceu de forma desordenada, a forma como o cemitério cresceu de forma desordenada, tornou-se difícil para qualquer executivo fazer essa manutenção. De qualquer forma, dizer que nada foi feito nestes últimos anos
É desatenção. Não. Então nós recuperámos o edifício, não é, David, nós recuperámos a casinha que lá estava para a sala de exumações. Ainda foi uma obra significativa. Melhorámos o abastecimento de água do cemitério com uma substituição de uma conduta que atravessou todo o cemitério e que ainda foi uma obra complicada. Reforçámos a frequência de limpeza do cemitério. Aquelas torneiras que lá estão? Não são as torneiras que lá estão. Foi a conduta toda que nós substituímos. Fizemos uma pintura também no cemitério já agora em termos de manutenção. Mas isso faz parte da Junta de Freguesia, isso não é uma obra de não se consegue, e se a ISA tiver a possibilidade de comandar os destinos da Junta de Freguesia de Santo André, vai ver que para fazer uma obra dessa natureza naquele cemitério vai ter que abdicar de tudo aquilo que tem que fazer, tudo o resto. Nós, para fazermos este alargamento do cemitério, este alargamento e requalificação, estamos a fazer a obra de maior monta em termos financeiros que alguma vez a Junta de Freguesia já fez. É uma obra que no total, quando ela estiver concluída, que ainda não está, vai ficar em mais de 50 mil euros, se calhar perto dos 60 mil euros. Nunca isto aconteceu na Junta de Freguesia. Quem conhece o orçamento e o nível de investimento que nós temos, sabe que isto é um grande esforço que nós temos de fazer. Mas dizer que nada foi feito, não pode dizer que nada foi feito. Não pode dizer que nada foi feito. E não pode dizer que não houve um esforço. E não pode dizer que não houve um esforço também na parte existente neste momento para que as condições não melhorassem. Isso não pode dizer. Agora, admito, não sou eu que digo sozinha. Admito. Não sou eu que nós digo somos sozinha. Os primeiros a olhar para o cemitério e a querer o melhor e a maior dignidade para o cemitério. O que eu digo é que as condições também para fazer, perante a forma desordenada como ele cresceu, não são fáceis. E qualquer pessoa que esteja aqui na Junta de Freguesia vai se deparar com isso. Agora, tem havido grande esforço deste Executivo para isso mesmo, e tanto como nós ouvimos muitas vezes que a limpeza tem que ser mais frequente, que temos que conseguir fazer algumas coisas diferentes, também ouvimos muito reconhecimento pelo trabalho que tem sido lá feito. E isso também é reconfortante. Talvez estivesse na hora de fazerem o cemitério novo que se fala há tanto tempo, em que vocês é que têm, vocês é que têm sido poder. Não será uma obra da Junta de Freguesia. Evidentemente que não, mas vocês não é que têm será, sido poder mas tem nos que ser últimos promovida 40 anos. pela Junta de Freguesia, tem que sim. De qualquer forma, intentar esforços vocês têm nesse sido sentido. poder. Mas nós não ficámos à espera, nós pegámos em nós e fomos alargar o cemitério e criar condições novas para depois também podermos olhar para outro cemitério com mais calma, para a zona velha do cemitério, para poder cuidá-la da melhor forma. E acreditem que isso vai ser uma prioridade também para nós neste mandato. David, nós temos um cemitério em Santiago que é no Castelo. E temos um cemitério em Santo André. Não, mas isto é uma questão importante. Há coisas que têm que ser ditas, não é? Vocês estão há 40 anos no poder autárquico ali no nosso Conselho e isso acho que já devia ter sido uma decisão que devia ter sido tomada e não foi. Obras. De qualquer forma, a reforçar que nós não ficámos à espera e avançámos para um alargamento e requalificação do cemitério, e isso as pessoas têm sabido também reconhecer. Nós entendemos como fundamental a continuidade da requalificação dos bairros na nossa cidade, nomeadamente Serrotes, Torres, Atalaia e Pôr do Sol. São os bairros que estão na calha, que estão a seguir para essa requalificação. Apostamos também na requalificação do Largo do Futuro. É a Junta que os faz também? No bairro do Liceu. Há bocado dissestes que não era a Junta que faz essas requalificações. O apoio a essas obras, e se o Nuno tiver a oportunidade de estar à frente dos destinos da freguesia, vai perceber a quantidade de trabalho que dá uma requalificação promovida pela Câmara também para a Junta de Freguesia. E nós falamos aqui também de tempo de trabalho despendido. Tempo de trabalho despendido. E isso é muito importante. David, fala-nos de obras. O que é que a CDU tem previsto? Alguma obra para este mandato que consideras importante? Várias. Primeira conclusão da requalificação do cemitério. Para nós, Junta de Freguesia, é a obra que vai ter aqui o maior peso. Temos a requalificação do Largo do Futuro, no bairro do Liceu, que é uma obra que a Junta vai assumir, naturalmente, com o apoio da Câmara. Temos também, na costa de Santo André, a criação de uma zona verde, uma zona de estar, junto ali à nossa tenda, à tenda multiusos, que aí temos, que queremos promover ali uma requalificação daquele espaço e também nas traseiras, ver se temos capacidade para isso. Queremos ainda corrigir os problemas de toponímia que ainda existem, em particular na zona rural, porque na cidade estão quase todos resolvidos e é muito importante que assim seja. Também a requalificação do passeio de Sines, arranjar a via pedonal, as bolsas de estacionamento na Rua da Marzia e também na Rua dos Navegantes, o reforço da segurança também na Rua dos Navegantes, que é muitíssimo importante, a continuidade das pavimentações na zona rural em parceria com a Câmara Municipal, que 25% do valor dessas obras sai dos cofres da Junta de Freguesia, que é um esforço enorme, partindo do princípio que estamos a falar de cerca de 30 mil euros por quilómetro, mais IVA para 4 metros de largura de estrada. É um grande esforço que a Junta de Freguesia faz no seu orçamento para melhorar também aquilo que são as condições de circulação na zona rural.
e também, se for possível, e aqui com um trabalho de grande parceria, como o Nuno referia há bocado e muito bem, nós temos tentado trabalhar nisso, já demos alguns passos, mas esperamos consolidá-los, melhorar os acessos às nossas praias. Eu penso que isto é um objetivo de todos, que todos sabem que não estão sob a responsabilidade nem da Junta de Freguesia nem da Câmara Municipal, mas nós temos sim aqui um papel muito importante naquilo que é o trabalho a fazer junto dessas entidades de grande responsabilidade aqui na nossa zona e que têm aqui também têm que ter aqui um papel de colaboração e não de restrição, como por vezes tem acontecido. Obrigado, David. Ouvimos agora, portanto, a Rosa do Bloco de Esquerda. Também nesta área das obras e por aquilo que aqui ouviu, Rosa, o que é que defende o Bloco de Esquerda para a freguesia de Santo André, em termos de obras que se considera urgentes, que seria importante efetuar? Bom, penso que foi bastante claro que todos nós concluímos que há muito por fazer em Santo André, muito também foi feito, é verdade, mas há muito para fazer e as verbas não chegam. Pronto, quero por aquilo que o David disse, e muito bem, há muita coisa ainda para fazer. Nomeadamente, eu vou interpretar a sua palavra obra como obras que foram feitas e aquelas que podiam ser feitas, sabendo todos nós que, efetivamente, sem maior dotação orçamental, isto não é possível, porque realmente a Junta de Freguesia não tem grande maleabilidade para gerir isso. Posso dizer que, relativamente à toponímia, vou começar não é o tema mais fraco, mas digamos aquele que talvez o de melhor solução ou mais rápida, eu entristece-me que não tenha havido um cuidado maior quando agora se colocaram as placas toponímicas, porque efetivamente algumas não correspondem ao nome que existe inscrito nas instâncias próprias, como por exemplo, eu posso dar aqui o exemplo. Vi pracetas com nome de praças e praças com pracetas. Isto gerou alguma polémica nas pessoas e perguntaram-se porque é que não houve um maior cuidado a fazer isto. Há outros sítios onde foram colocadas duas placas que eu também, com 100 metros de distância, que também não percebi para quê, mas pronto. É obrigatório. Agora, não tem em todo o lado assim que eu fui ver, David. Pois não, quando são praças é só preciso uma. Mas quando são ruas são preciso duas. Ótimo. David, já agora que me interrompeste, então eu vou-te responder também àquilo que tu há pouco... Eu não critiquei, nem disse que tinha havido destruição. Disse quando da requalificação do Parque Central, penso que se esqueceram de replantar. Eu não disse que não se devia ter cortado, porque sei perfeitamente qual foi a razão. Pronto. E por certo tu também concordarás, com tanta criança que ali brinca, que fazem falta mais sombras e também já não vão mais por aí. Sem dúvida. Agora vou falar da questão do cemitério. Há uma coisa tão simples que foi aprovada e que não foi cumprida em termos de obras. Por exemplo, porque é que o glifosato não foi eliminado se vocês aprovaram isso na Assembleia? Mas, relativamente à divisão da cidade, também tens razão. Não é da competência da Junta. Aliás, nada disto é da competência da Junta. Portanto, o que é da competência é apoiar, é reivindicar ainda mais exato. Aquilo que nós queremos para a freguesia. E não me refiro apenas a Vila Nova de Santo André. Pronto. E ainda falando da divisão da cidade, também sei que não é a nós que compete a solução de integrar aquela zona no tecido urbano, mas podemos também fazer fim-capé para que isso aconteça. Ou não é verdade? Temos feito. Pronto, com certeza que tu concordarás que não faz sentido nenhum a nossa cidade estar dividida. Isto não faz sentido nenhum. E volto a repetir, cria problemas de mobilidade às pessoas que já têm uma idade avançada. Agora vou falar das fontes. Também me entristece profundamente. Se vocês chamaram aquilo requalificação, estou duplamente triste. Porque eu fui fotografá-las todas. Estou documentada. E tenho uma grande tristeza em olhar para aquilo. Porque poderiam e deveriam estar mais protegidas. Algumas nem se vêem. Há duas delas que estão tão escondidinhas com o mato que não se vê. Pronto. É só dizer isso em relação às fontes. Agora, continuando a história dos bairros. Continuamos a fazer ou esquecer um pouco o bairro Porto Sol. Eu vou lá e
no interior do bairro continua a haver imensas placas que não estão colocadas devidamente. Isto é da competência da Junta e que tropeçamos naquilo. E no outro dia uma senhora caiu, que eu fui ajudar a levantar. Pronto, isto para dizer que são coisas que sim, que a Junta pode fazer, que é realmente a questão, e isto é os arruamentos. Pronto. Mas, outra coisa que me entristece profundamente, que eu sei que não é da competência da Junta, é olhar para aquele mamarracho que nós temos ao pé do hotel e ficarmos não sei quantos anos mais à espera de ver o que é que a Câmara vai decidir fazer com aquilo. Ou seja, nós também temos que pressionar. Estás a olhar para mim na assim? Lagoa. Então aquilo está ali por construir, ficou ali aquele mamarracho. Mas aquilo é privado. Mas é Santo André. Mas então nós temos que exatamente exigir mais autonomia para poder gerir aquilo que faz mal à nossa cidade. Gerir o privado? Não, não é gerir o privado, é decidir o que é que o privado tem que fazer com aquilo. Porque nós podemos reivindicar gestão temporária desse, quando aquilo que se observa não agrada nem a gregos, nem a troianos. Neste momento, portanto, temos que fazer alguma coisa por isso. Já foi revendido e a expectativa é boa, neste momento. Pronto. Vamos ver se temos sorte. Ótimo. Obrigado, pronto, relativamente a obras, era isto que eu queria dizer. Obrigado, Rosa, também pela intervenção. Eu queria só dar aqui um toquezinho, só em mais 2 ou 3 coisinhas. As escolas. Foram feitas obras nas escolas e muito bem. Vocês fizeram obras no bairro do Pinhal, onde colocaram umas janelas verdes que não abrem. Não abrem. Foram cometer o mesmo erro na escola lá embaixo do Clube de Ténis. Existem várias coisas que são coisas importantíssimas que vocês passaram de um sítio para o outro, fizeram a obra e os erros foram cometidos exatamente iguais. E esta questão daquelas janelas que não abrem, já eu falei em Assembleia, portanto, é aquela questão, vocês não só fizeram igual lá embaixo, Flores e Pinhal. O Pinhal tem contentores fechados com saco preto há quanto tempo? Lá, quer dizer, aquilo, segundo o que sei, foi montado ao contrário. Erros toda a gente conhece. Pode. Erros toda a gente. Pode colocar isso, que é para depois responder o David. Acho que vão ser abertos para a semana, não é? Pode colocar a questão? Já pus. Vão ser abertos para a semana. Não tenho essa informação. Não tenho essa informação. David, em relação aqui à escola, o que o Nuno Ferreira falou da questão das janelas não abrirem. Qual é a razão? Explica-nos a situação. Bem, eu percebo que o Nuno traga essas questões que nós próprios, Junta de Freguesia, colocamos. Não foi uma obra da Junta de Freguesia, não é? Mas nós próprios, Junta de Freguesia, colocamos e que também queríamos ver a solução de forma diferente. De qualquer maneira, eu acho que tocaram aqui no ponto mais importante de todos, a requalificação de 3 escolas. 3 escolas, um parque escolar praticamente todo renovado. E isso é importantíssimo. E eu não vejo mais nenhuma Câmara Municipal, nenhum município, nem nenhuma cidade como Santo André a ter um parque escolar desta natureza. Pelo menos para o primeiro ciclo. Podíamos ter 4, em vez de termos 3. Podíamos ter 4. A SPAM podia ter tido obras. Sei que esta questão é uma verdadeira novela já, que eu sinceramente já estou farto dela. Eu lembro há 4 anos atrás, no debate que houve no António Cheinho, lá em Santiago, a questão que eu coloquei na altura aos candidatos foi, e vou dizer porque fui eu que a meti, como cidadão, como antigo estudante daquela escola, como pai, não é? Quero saber quando é que as obras são feitas. Já não me interessa quem é que as faz. Não interessa. Esta foi a questão. Mas isso é que está mal na formação do pensamento. Não interessa quem é que as faz. Esta foi a questão. Então deixa eu ouvir a resposta, David. A questão da SPAM é aquela questão da candidatura que é a responsabilidade do Vamos governo. lá ver uma coisa. Mas explica-nos. A Câmara Municipal, naquilo que é o seu parque escolar, assumiu as obras com 0 do Governo. A parte não financiada foi na totalidade financiada pela Câmara Municipal, com fundos comunitários naturalmente. Aquilo que depois é pedido pelo Partido Socialista é que
e pelo Governo, é que a Câmara Municipal assuma metade da parte não financiada da obra. 5%, 7,5%. De quanto? De quanto? Já agora. Qual é que é o projeto? Quanto é que isso custa? Isto é uma irresponsabilidade e uma demagogia total. Nós não podemos aceitar que o Governo, quando pode ter a possibilidade de ajudar nas escolas básicas, não ajuda e depois vá pedir para aquilo que é da sua competência e da sua responsabilidade o apoio das autarquias locais. E aqui já não pode ter responsabilidade perante os dinheiros públicos. Demagogia está a ser agora dita por ti. Demagogia não está a ser. Demagogia é o Partido Socialista dizer que nós, CDU, temos de aceitar um projeto sem saber ao que vamos mais uma vez. Isto faz lembrar a transferência de competências. Mais uma vez, sem saber quanto é que custa, quanto é que é, não é? Qual é que é o projeto? Qual é que é o projeto? Onde é que está o projeto? Vocês não se dignaram sequer Onde é que está o a projeto? colaborar com o Governo, com o Governo. Não há projeto, não se sabe quanto é que isso custa, como é que se pode, mais uma vez, Mas passar um tem que cheque haver em uma branco. intervenção direta nesse Mas vocês sentido. podiam ter tido uma participação a esse nível que não quiseram ter. Foi uma opção que vocês tiveram. Obviamente, e essas opções... perante a forma como a situação foi colocada, e deve ser por isso também que várias câmaras do Partido Socialista pelo país inteiro, aliás, de todos os quadrantes políticos, do PSD também, não aceitaram esta proposta. Por alguma razão foi. Por alguma razão foi. Não foi por pirraça. David, porquê é que a Câmara Municipal de Évora, por exemplo, aproveitou... É uma divergência, já sabemos, entre a CDU... Portanto, Nuno, a escola é uma divergência da CDU... considera que deve ser o Governo a fazer a obra, o PS considera que deve ser a Câmara também a suportar os 7,5%, mas pronto, é uma divergência entre as duas forças políticas. Habitação, que também é importante para a população de Santo André, que se quer fixar, a Cooperativa de Habitação tem feito um trabalho meritório nessa área, conseguir construir habitação para as pessoas de Santo André. É difícil alugar uma casa em Santo André e numa altura em que se fala tanto de muitas pessoas a trabalhar no complexo industrial, vai ser ainda mais difícil em Santo André, em Sines, em Santiago, em toda a região. E o que é que se pode fazer para ter habitação acessível em Santo André? E o primeiro a falar é a Isa. Isa, o que é que se pode fazer nesta área da habitação para ter habitação para todas as pessoas que querem e a um preço, a uma renda acessível para quem recebe um salário baixo? Eu considero que a solução passa pela construção de casas com uma construção de custo controlado. Esta é uma das primeiras opções. Primeiro, porque não existem casas disponíveis para arrendamento. As que existem são as rendas sobrevalorizadas. Neste momento, e conforme disse, com o alargamento do parque industrial aqui em Sines e das novas empresas que vêm para cá, vai haver um volume maior de população flutuante e outra que se vai querer radicar na zona. Em Sines, é óbvio que isso será impossível pelas condições físicas. Será Santo André o ponto estratégico para o desenvolvimento destas habitações. O primeiro ponto será as habitações de custo controlado, não habitações sociais, que eu não concordo com essa situação. Concordo, sim, com as rendas apoiadas, tendo em consideração o rendimento do agregado familiar e o número de pessoas do agregado familiar, com benefícios fiscais, do que diz respeito, no caso das aquisições a nível de IMI, e penso que estas duas situações poderão fazer toda a diferença. É óbvio que isto passa por uma intervenção da Junta, junto da Câmara, para a disponibilização de terrenos para as construções de custo controlado e nas rendas apoiadas também pela criação de um gabinete de apoio a essas famílias que têm essa necessidade, considerando que os salários nesta zona rondam a grande parte o ordenado mínimo. E é óbvio que uma família de 4 pessoas não tem a possibilidade de pagar uma renda de 600 euros ou de 500 euros, que são as rendas que estão a ser praticadas. Relativamente à habitação, era o que eu tinha a dizer. Deixe-me só questioná-la também.
Eu recebi uma informação de também professores que querem fixar, vêm dar aulas e estão aqui Exatamente. só 10 meses e não conseguem arranjar casa na região, Pois não, porque também ninguém quer alugar. Essas pessoas, e por conhecimento próprio, estão a recorrer ao arrendamento de quartos com o custo de uma renda. O que é impensável, não é? Claro. Portanto, esta situação tem que mesmo que ser resolvida e com alguma urgência. A cooperativa desenvolveu vários A cooperativa de habitação desenvolveu agora, e como todos sabem, estão a decorrer obras dessas habitações, só que lá está, isso é para um grupo restrito de pessoas que têm, porque aquilo é por sorteio, e portanto o número de pessoas concorrentes fica muito defraudada, não é? Porque os que conseguiram ser sorteados é um número mínimo para aquilo que é necessário. Ainda em relação a este assunto, tinha outra coisa a dizer, que era, agora perdi-me aqui um bocadinho, mas então, depois já lhe volto a referir. Peço agora, desculpa. a Rosa, o Bloco de Esquerda. Rosa, nesta área da habitação, já aqui falámos que é difícil uma família arrendar uma casa, até mesmo comprar na nossa região e em Santo André, neste caso em particular. O que é que pode ser feito, na sua opinião, para alterar a situação? Pronto, primeiro vou contextualizar a questão de alguns dos pontos que nós reivindicamos para a freguesia e, nomeadamente, nós queremos uma cidade educadora e, como cidade educadora, também gostaríamos de ter um polo universitário virado para as artes. Porque é que eu estou a contextualizar isto? Vou integrar com aquilo que a Isa disse, que tem a ver com a falta de habitação, de quartos, etc., para os profissionais que vêm de fora e que vêm a prestar serviço na nossa região. Contextualizo dizendo também que o Complexo de Sines, como todos nós sabemos, com a sua expansão, vai exercer uma pressão imensa na habitação. Ora, estando eu a desejar para Santo André a fixação de jovens, naturalmente que isso passa pela primeira questão, que é habitação para todos. Ora, já foi dita aqui alguma coisa nesse sentido, que é claro que todos desejamos uma habitação de custo sustentável. Mas isso só será possível se houver também mais cooperativas, por exemplo. Porque penso que o que existe é pouco, porque vamos precisar mesmo de muita habitação. Depois iria pelo edificado que já temos, que nós temos muitas casas por habitar em Vila Nova de Santo André. E também nesse sentido eu achava que era possível uma gestão temporária da Câmara Municipal, no sentido de fazer algo com esse edificado devoluto, para o colocar numa bolsa de arrendamento a preço controlável, a preços controlados, como é óbvio. Por exemplo, agora vamos falar de construção, porque alguns dos profissionais que para aqui se dirigem, como por exemplo médicos, enfermeiros, etc., que eventualmente terão um melhor poder de compra, então a construção deveria ser fomentada. Nós temos muita área para erguer a construção, portanto, seria bom, para além das cooperativas que eu já referi, seria ideal que, por exemplo, fossem disponibilizados loteamentos a construtores, mas que esses construtores tivessem uma premissa que é 25% dos lotes seriam para construção a preço acessível, a custo controlado, para que as pessoas pudessem realmente adquirir. Porque nós sabemos que neste panorama nacional, isto agora já é uma reivindicação do Governo, em relação àquilo que gostaríamos, é que as regras para a aquisição de habitação estão altamente subvertidas em relação àquilo que depois é o proveito financeiro que cada família tem, que é muito pouco. E os bancos, neste momento, exigem balúrdios para dar entrada para uma casa. Portanto, aqui é a nível nacional. Mas a nível local, o que realmente nós propomos é aquilo que eu já disse,
mais cooperativas, mais facilidade na aquisição de construção, sendo que é a própria Câmara que terá que exigir isso. Não nos compete a nós, volto a repetir, não temos competência para tal, portanto nós reivindicaremos para a nossa freguesia melhores condições nesse sentido. Obrigado, Rosa. Nuno Ferreira, agora também o Partido Socialista, na área da habitação, o que é que pode ser feito na sua opinião e até por aquilo que já escutamos aqui algumas propostas? Ainda ontem a nossa lista, membros da nossa lista, tiveram uma reunião no hospital e a administração desse hospital falava-nos da dificuldade que, principalmente, os enfermeiros que têm um ordenado não muito alto, têm em encontrar casas com rendas acessíveis, quer ali na nossa freguesia, quer aqui nesta zona toda, não é? Isto é uma questão, é professores, é enfermeiros, é os profissionais que vêm, como já foi aqui dito, é os profissionais que vêm aí aqui para a zona de Sines. Quer dizer, nós não temos para nós, o que se passa hoje em dia é que para quem cá vive já não é fácil e para quem vem também não é fácil. Esse caso de pessoas que vêm só por 10 meses, vêm cá para dar aulas, quer dizer, pagarem rendas de 500 ou 600 ou 700 ou 800 euros, não dá. Quase metade do salário. Não dá. Quer dizer, não dá para ninguém. Não. O que é que nós... Portanto, a Junta de Freguesia não tem competências neste aspecto. Quem é que tem competências neste aspecto? O Governo e a Câmara Municipal. Portanto, terá que ser nessas sedes que se terá que criar a nível de impostos e a nível de melhores condições para que seja possível as pessoas se fixarem aqui. Nós temos, ao longo destes anos todos, eu considero que a nossa zona é muito atrativa, mas eu vivo cá e eu sou suspeito, não é? E gosto muito disto. Agora, quem cá vem começar uma vida não é nada fácil. Pronto. A construção a custos controlados é uma coisa que acho que estamos todos de acordo. Aquilo que tem sido feito pela nossa cooperativa lá em Santo André é uma solução boa. Agora, isto tudo tem que ser tinha que ser uma resposta, na minha opinião, já há mais tempo. Estas coisas deviam ter sido começadas há mais tempo. Tanto faz lá nós, como faz aqui até, como faz em Santiago. Estas três cidades é um triângulo que se complementam entre si, que tem que se complementar cada vez mais entre si, e neste aspecto ainda mais, não é? Porque os investimentos que vão ser feitos aqui são de tal forma grandes e alguns trazem tanta gente que não vai ser fácil. A pressão já chega ao Sacalho do Alentejo, já chega à Sonega, a São Domingos. Pronto. Esse é outro tipo. Mas, quer dizer, isto tanto faz neste campo como depois na saúde. Nós temos que ter condições para os que cá estão e condições para os que vêm para cá. E embora tenha havido um investimento, e nós sabemos que vai continuar a haver, é na saúde, é no ensino, é em condições, é em lares. Portanto, nós ainda não temos um lar lá na nossa freguesia. Nós ainda não temos um lar. Vamos ver se ele vai ser feito. Mas não temos um lar, mas já, na minha opinião, já temos preciso de dois. Porque aquele lar que vai ser feito... Já é pequeno. Coloca algumas dúvidas se é até para pessoas com dinheiro que chegue para irem. Obrigado, Nuno. Vamos ouvir agora o David. David, por aquilo que aqui escutámos, e que ideias também é que a CDU tem para tentar habitação em Santo André, e aí também falámos aqui, a Rosa falou de muitas habitações que não estão a ser utilizadas. O que é que se pode ser feito? Bem, em primeiro lugar, dizer que se calhar este é o tema que recolhe mais unanimidade aqui entre todos os candidatos. Eu penso que aqui ninguém é capaz... E em quase todas as freguesias. Exatamente. Eu penso que aqui ninguém é capaz de dizer que não temos necessidade de mais habitação em Santo André. É impossível. Quem disser o contrário não tem conhecimento sobre o território.
Bem, de qualquer forma, há aqui vários pontos a referir. Primeiro, essa questão da Chés André, da cooperativa da Chés André, que tem centenas, no final desta obra, vai ter centenas de casas criadas para as pessoas, para a fixação também dos jovens da nossa freguesia. Já se chegou à conclusão que não é suficiente, e isso é claramente também que uma conclusão que podemos tirar das intervenções, penso eu, também de todos os candidatos. Eu não sei se há capacidade de criar cooperativas atrás de cooperativas. O que eu sei é que aquilo que tem sido disponibilizado, e estamos a falar só nesta última fase de uma disponibilização de um terreno por parte da Câmara Municipal avaliado em cerca de 3 milhões de euros para a construção desta fase da Chés André, portanto aqui um apoio também significativo, e é importante em futuras disponibilizações de terreno que as condições da asta pública sejam de facto orientadas para receber as pessoas da classe média e da classe média baixa. Temos assistido também, e bem, à disponibilização de lotes para construção. Em breve vamos ter também uma asta pública para 25 lotes no bairro da Atalaia. Tivemos também uma disponibilização de lotes no bairro da Chés André, próximo dessas construções que estão a ocorrer, que resolvem aqui o problema de várias famílias, mas mais uma vez não resolvem o problema da classe média e da classe média baixa. E ao não resolver esse problema, nós continuamos, enfim, é a forma de dizer, a promover a especulação imobiliária, nomeadamente no mercado de arrendamento, que é absolutamente incrível, não é? Não só em Santo André, em Santiago, em Sines, tem sido generalizado as rendas absolutamente absurdas que são pedidas. E depois estamos nós todos empenhados em lutas para trazer mais profissionais de saúde, quando esta parte não acompanha, ou para receber os professores que chegam de fora e depois esta parte não acompanha. Até para as famílias que depois acabam por aumentar e querem mudar de casa, também temos aqui alguns problemas. Mas isto é transversal, é importante dizer que isto é transversal, que não é um problema de Santo André, e que Santo André até é a freguesia no litoral alentejano que mais resposta tem dado precisamente a esta situação, à conta da questão da cooperativa da Chés André e da disponibilização de lotes por parte da Câmara Municipal. Portanto, eu penso que isto é um trabalho realmente muito importante que a Junta de Freguesia tem de fazer, de sensibilização para a disponibilização destas áreas para construção, e aqui falamos de apartamentos, não falamos de lotes para construção de moradias, mas falamos de apartamentos, não de apartamentos também, como já foi aqui dito, bairros sociais, não é nada disso, mas sim apartamentos a custo controlado, tal como a questão da cooperativa, que recebam a classe média baixa. David, falamos aqui, a Rosa falou de casas que não estão a ser habitadas, e eu estou, por exemplo, a lembrar-me daqueles prédios na Praça da Concórdia, que não foram vendidos. Sim. Penso que são de propriedade de um banco. E também na aldeia de Santo André, perto dos semáforos. Há a possibilidade de fazer aqui alguma coisa, David, nesta área? Ali estão muitos apartamentos. O que se passa em ambas as situações é que esses prédios estão com fundos de investimento, neste momento. Já estiveram, no caso, por exemplo, da Praça da Concórdia, com o Banco Espírito Santo na altura, novo banco depois, e agora estão com fundos de investimento. Há uma perspectiva boa, que eles possam ser intervencionados por privados, porque é o que pode acontecer nesta situação, e vamos ver se existe de facto esse investimento, porque estamos a falar de uma zona central da nossa cidade que pode resolver também os problemas a muitas famílias. Mais uma vez, não vamos estar a falar das famílias da classe média e média baixa, mas de qualquer maneira são muitas habitações que ficam disponíveis, e ao serem habitadas, mais uma vez, vão reduzir a pressão sobre o mercado de arrendamento. E é muito importante, qualquer casa que seja criada, qualquer bloco de apartamentos que seja criado, qualquer empreendimento abandonado que seja reativado, vai com certeza reduzir a pressão sobre o mercado de arrendamento e vai resolver o problema de muitas famílias. Obrigado, David. Mudamos agora de tema. Vamos falar aqui de emprego. Como é que se pode atrair o comércio para Santo André, para atrair empresas, criar emprego, que também não é só os grandes investimentos que têm emprego. E começamos pelo Bloco de Esquerda, pela Rosa. Rosa, o que é que se pode fazer em Santo André para que abram mais comércios, se criem pequenos empregos, autoemprego, tudo isso? Bem, primeiramente dizer que, mais uma vez, tudo aqui está interligado. Se nós não tivermos realmente habitação para pessoas se possam fixar na nossa freguesia, não sei como é que vamos albergar essas pessoas. Portanto, vejamos a questão dos enfermeiros e dos médicos. Não vou repetir, o que vou dizer é que
tenho conhecimento de médicos e enfermeiros que não puderam aceitar os cargos para os quais tinham sido chamados exatamente por não terem encontrado habitação. Eu, por acaso, isto conheço mesmo. Ora, então vamos pensar, como é que vamos fomentar o comércio? Primeiro vou pô-la também, uma vez mais, para um nível mais, digamos, mais básico. Podemos sempre fomentar melhorias para ter o nosso próprio comércio local. Gostaria que, por exemplo, a criação de hortas comunitárias pode trazer ao nosso mercado duas vertentes significativas, uma da agricultura circular e da revitalização dos campos agrícolas, e também da colocação desses produtos a um preço mais baixo para, digamos, serem comercializados na praça e que possam as pessoas com menos capacidade económica aceder a esses produtos. E levando um pouco a fasquia, empregos. Estamos numa era digital e, portanto, aquilo que se deseja é que na nossa freguesia, que se quer jovem, então que venham realmente as pessoas que terão altas competências digitais e que possam criar aqui pequenas e médias empresas. E temos que apostar nas energias renováveis, portanto, que venham também empresas que saibam do ofício. Quando eu digo que gostaríamos para Santo André de um polo universitário, isso também é criação de postos de trabalho. Quando falo deste polo, repare que e no âmbito das artes dos artistas propriamente ditos, incluindo os artistas de palco, porque nós temos cá a gênese, não é? Portanto, é uma questão de fomentar, de expandir. Ao criarmos um polo universitário e as condições para que cá coabitem essas várias artes, estamos a criar emprego, não é? Ao trazer todos os especialistas nessa área. E penso que isto é pouco, mas realmente esta política é uma política que tem que ser a nível nacional também, porque como nós não geramos emprego, efetivamente, temos propostas daquilo que se pode vir a ter na nossa freguesia, e eu penso que é por aí. Quando dizemos que se queremos também mais habitação e mais construção, isso também gera emprego, não é? Também traz pessoas. É isso. Obrigado, David, também nesta área. Muito bem. Nós, nesta área, naturalmente, com a requalificação do Parque de Empresas de Vila Nova de Santo André, vai trazer aqui muita gente para trabalhar na nossa terra, entre trabalho sazonal e trabalho definitivo. Claro está, questões da habitação que já foram referidas à parte, falamos da questão da geração de emprego. Este vai ser, sem dúvida, o grande meio de atração do maior número de pessoas para trabalhar, lá está, quer seja em trabalho temporário, quer seja em trabalho definitivo. A obra deverá começar até ao final deste ano e eu penso que foi uma das melhores notícias que nós tivemos nos últimos tempos para Santo André, foi precisamente a confirmação da requalificação do parque empresarial. Depois, a dinamização de projetos de apoio ao empreendedorismo jovem e aqui em parceria com a Câmara Municipal. Nós temos uma incubadora de empresas em Santo André. Portanto, e isso tem que ser, obviamente, mais potenciado. Nós já recebemos lá muita gente que começou os seus negócios ali, que depois conseguiram ganhar asas e implementar os seus negócios, mas no primeiro piso do Gabinete Municipal de Santo André existe essa incubadora de empresas, existe um espaço gratuito para os jovens poderem começar ali o seu projeto e eu acho que é importante que cada vez mais assim haja ideias e projetos que possamos potenciar isso. Depois, isto não pode estar dissociado também das iniciativas de apoio ao comércio local e da realização de feirinhas e de mercados com os nossos produtores e artesãos locais. E indo pegar aqui um bocadinho daquilo que a Rosa estava a dizer, precisamente para que os bens de consumo que são vendidos no nosso mercado municipal possam também aqui não sofrer dessa inflação e possamos, através do conceito de economia circular que eu também referi logo na minha primeira intervenção, possamos modernizar Santo André neste sentido. Portanto, acredito claramente que vamos ter aqui uma nova janela de oportunidade para a criação de emprego e uma coisa que ainda ninguém falou aqui e que é importante referir e que vai ser absolutamente decisiva para a criação de emprego e para a economia local desenvolver muito.
Nós vamos ter, já temos neste momento, o polo principal do IFP do Litoral Alentejano, já situado em Santo André, nas antigas instalações do Instituto Piaget. Quando estiver a funcionar em pleno, vão passar por aquele local mais de 400 pessoas todos os dias. E essas 400 pessoas vão ter de comer, vão ter de fazer compras, algumas delas vão ter de pernoitar cá. Vão precisar de habitação. Vão necessitar de habitação, algumas com certeza, portanto vamos sempre ter ao mesmo. Claro. Mas, de qualquer maneira, em termos de criação de emprego, eu penso, por tudo isto que foi aqui descrito, por mim também, penso pelos outros candidatos. E dinamismo na cidade. E de muito dinamismo na cidade, que vai com certeza acontecer. Eu penso que vamos ter alguns anos muito bons daqui para a frente. Obrigado, David. Nuno, agora o PS. Sobre este assunto, vamos voltar aqui a outra coisa. Nós estamos a falar do preço de casas, mas podemos começar a falar pelo preço das lojas, que estão fechadas. Portanto, quando uma pessoa quer abrir uma loja, como tem uma ideia, quer abrir uma loja, e pedem por aquela loja 600 ou 700 euros ou mais. O proprietário quer ficar rico logo. O proprietário quer ficar rico de um dia para o outro. Portanto, isto não é uma coisa fácil de gerir. Existem respostas que podem ser dadas outra vez por parte do município e do Estado Central, que estas coisas têm que se começar a ver. Nós tínhamos ruas no bairro da Atalaia com lojas todas abertas e nós passamos lá, está tudo fechado. Estão dois ou três cafés e uma loja, acho eu. Talvez aí a reconversão para a habitação até seja a melhor solução. Pois, já uma das casas que foi... o antigo Canequinha foi isso. Pronto, mas... Sim, eu concordo, não nos podemos esquecer que as grandes áreas tomaram conta do comércio, não é? Sim. Era aí que eu ia agora. Portanto, nós temos o comércio local a definhar cada vez mais. A Junta tem que conseguir colocar ideias em campo para combater aquilo que as grandes superfícies, não são grandes, são médias, têm. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que nós, ao embelezarmos uma rua, por exemplo, nos Pica-Paus, com motivos, por exemplo, relativos à Badoca, que é um parque que está na nossa freguesia. Nós embelezarmos lá embaixo, lá no Porto Sol, aquela rua de uma outra forma. Utilizar os espaços verdes para fazer os tais espetáculos de rua, quer de teatro, quer de música, pronto. Fazermos com que, por exemplo, durante o verão, o horário que essas lojas têm, lojas de roupa, o calçado, etc., possam estar abertas até às 23 horas. Assim os comerciantes o querem. Portanto, porque eu interrogo-me como é que uma loja está aberta durante o verão, das 3 da tarde às 6 da tarde, e o que é que vende? As pessoas estão todas na praia, estão todas a trabalhar. Nós temos uma cidade plana, com passeios para as pessoas andarem a noite toda. Temos um tempo porreiro quase todo o verão. Qual é a razão que nós não conseguimos fazer com que essas pessoas que andam a passear durante a noite, às vezes até às 10 ou 11 da noite, não vão ver uma loja, beber um café, um café, quer dizer, isto são coisas que são, penso eu que não sejam muito difíceis de ser. Não exigem muita verba. Não exige assim nada por aí além. A requalificação do nosso mercado municipal é essencial. Quando vamos lá à praça, de manhã, aquilo tem que dar ali uma volta, lá está, tem que haver também outras coisas que chamem as pessoas lá. Hoje em dia é mais fácil irmos todos ao Intermarché, ao Lidl e ao Pingo Doce e ao Continente, que é para dizer tudo, que é para ninguém ficar aborrecido. Portanto, podemos ir lá, compramos tudo ali. Quer dizer, mas os produtos naturais e das nossas quintas, aquelas pessoas que vendem lá, a promoção de produtos locais. E uma coisa que nós temos que fazer, virar-nos para o mar. Nós os portugueses, sempre fomos assim, e nós ali na nossa freguesia temos que nos virar para o mar. O nosso turismo tem... aquilo que acontece há 40 anos, que é uma pressão, que é uma dificuldade enorme entre a Câmara Municipal e o ICNF
e a APA em conseguir fazer com que as nossas praias tenham estacionamentos, tenham condições para que as pessoas vão lá, é uma coisa que não pode acontecer. Isto tem que acabar de uma vez por todas. E até temos pessoas que são dali e que fizeram estudos sobre isto, que eu tenho aqui à minha frente, tem aqui soluções, tem aqui o estudo que essa pessoa fez, é um estudo que até foi perguntar a opinião das pessoas que vivem lá na Lagoa, em Brescos. Portanto, está aqui tudo. Portanto, se nós todos, Câmara, Freguesia e ICNF, trabalharmos todos em conjunto, é mais fácil para todos nós. Obrigado, Nuno. Agora também a Isa, do PSD. Isa, nesta área de dinamizar o comércio, atrair comércio, o que é que se pode fazer para melhorar Santo André? A dinamização do comércio local, e como todos já referiram, está relacionado com tudo aquilo que já falámos anteriormente, não é? Sem habitação, sem erradicação das pessoas, sem a redução e aqui o Nuno tem alguma razão, e basta dar uma volta pelas ruas de Santo André e ver a quantidade de lojas que estão fechadas, que já estiveram abertas, que já funcionaram anos, e aquelas zonas comerciais mais centralizadas que foram um polo atrativo durante muitos anos, e neste caso refiro-me ali ao Passeio das Barcas, que nos anos 90 era o centro zona comercial da cidade. A zona comercial, o centro da cidade, o ponto de encontro da população socialmente, e muito em especial aos fins de semana, que deixou de existir porque houve uma inflação no valor das rendas. E é óbvio que essa situação faz com que haja uma retração do comerciante em abrir uma loja ou manter o comércio, porque não consegue fazer face às despesas. É óbvio que nestes 2 últimos anos as coisas pioraram pela situação pandémica que vivemos e que fez com que grande parte dos comerciantes tivessem que fechar os seus comércios porque não conseguiam suportar não só os encargos com o estabelecimento, mas também a nível de empregados e encargos fiscais e salariais. Tudo isto tem a ver com essa situação. Na parte do comércio dito comércio local, relativamente ao mercado municipal, concordo com aquilo que a Rosa Maria disse, o David também fez referência e o Nuno, que tem que haver uma maior dinamização, um maior incentivo, passa também um bocado pela questão das hortas comunitárias, com a venda de produtos a preços acessíveis, muito, embora agora isso seja um ponto favorável, dado que há uma grande procura dos produtos biológicos, não é? Por outro lado, temos um senão, que são as grandes superfícies que se instalaram em Santo André e que acabaram por influir um bocado também na parte do comércio local. No entanto, penso que com o esforço de todos se consiga dar a volta a esta questão, mas friso aqui mais uma vez que do meu ponto de vista, e porque passei por essa situação, a questão das rendas é uma questão prioritária. Obrigado, Isa Coelho, do PSD. Agora vamos falar aqui um pouco, e esse será o último tema, antes de depois darmos um espaço para o encerramento, que será a mobilidade, os espaços públicos, os jardins. Na vossa opinião, há a possibilidade de melhorar? Tem ideia para melhorar alguma coisa? E agora começamos pelo David, que é o primeiro a falar. David, portanto, tudo aquilo que foi feito em termos de mobilidade, acesso, por exemplo, o Nuno falou aqui às praias, há a possibilidade de fazer alguma coisa? Qual é a tua ideia?
Bem, em primeiro lugar dizer que, tal como eu disse na intervenção inicial, estas questões da mobilidade são uma das nossas prioridades e já foi. Portanto, nós estamos a trabalhar aqui numa perspectiva de continuidade neste domínio do espaço público. Nós entendemos que Santo André tem características únicas, não só no Alentejo Litoral, como em todo o Alentejo, nestas questões da mobilidade. E é onde nós temos, em termos de junta de freguesia, incidido mais a nossa obra. Nós resolvemos, por exemplo, aquele que era considerado o maior problema em termos pedonais na cidade neste mandato, com o passeio entre a Rua dos Navegantes e a Rua da Lusofonia, que veio aqui resolver uma ligação importante a uma zona comercial da cidade. Mas isto falando só da cidade. Há outros acessos por fazer, nós temos-lo no nosso programa, sabemos exatamente onde queremos intervir. Também na zona rural há zonas pedonais por resolver, inclusive no loteamento da Costa de Santo André fizemos um passeio com 100 metros, mais de 100 metros, que rematou aquilo que faltava fazer daquele loteamento já com mais de 20 anos. Nós resolvemos esta situação que tinha mais de 20 anos também de atraso para ser resolvida, e temos estado com intervenções frequentes durante os 4 anos naquilo que é o espaço público. Naturalmente que não conseguimos resolver tudo de uma vez, mas os nossos homens estão todos os dias no terreno para resolver estas situações. Depois, sobre obras que podemos fazer, eu há pouco falei na requalificação do Passeio de Sines e da requalificação da zona pedonal. Ainda há poucos dias passámos lá, ainda numa ação de pré-campanha eleitoral, e verificámos, já sabemos naturalmente, mas voltámos a verificar a necessidade que aquela zona tem de intervenção. Temos a questão da requalificação dos bairros, neste caso promovida pela Câmara Municipal, que vai ter o nosso apoio com certeza, dos bairros das Torres, da Atalaia, do Pôr do Sol, e também a requalificação Torres, Atalaia, Pôr do Sol e Serrotes. Os Serrotes já estão prestes a começar, e essas requalificações vão naturalmente resolver aqui problemas que existem, alguns deles de alguma gravidade, nesses locais. Também nas zonas onde temos algumas árvores que claramente não são as indicadas para aqueles locais, a substituição dessas mesmas árvores para que possamos depois rematar essa zona pedonal, para que haja mais segurança também na circulação e uma maior harmonia naquilo que é o espaço urbano, a constante manutenção também da nossa ciclovia. Portanto, há aqui muito trabalho para fazer, mas muito trabalho foi feito nesta área porque, como eu disse, foi uma prioridade nossa e estamos muito satisfeitos com os resultados que obtivemos neste mandato. David, aqui em 30 segundos, o Nuno falou aqui de população virar-se para o mar, mas há ali os pinheiros, há dificuldade de acesso. Sobre a questão dos acessos às praias. Bem, há bocado também já tive a oportunidade de referir isso mesmo, de uma necessidade de aprofundamento do relacionamento que existe com as instituições ligadas ao ambiente, ao ICNF, à APA. Eu devo dizer que nós neste mandato estreitámos bastante essa relação. Também tivemos aquelas fricções que são subejamente conhecidas, como por exemplo a defesa que tivemos de fazer pela abertura da Lagoa de Santo André, quando quiseram que ela não abrisse, e tivemos aqui algum atrito com o ICNF, já plenamente sanado, resolvido e já com projetos para o futuro. Mas a verdade é que aqui também penso que há alguma unanimidade nesta situação. Nós não podemos intervir diretamente naquele espaço, por exemplo, no caminho para a Praia do Porto das Carretas não podemos intervir diretamente, mas toda a gente reconhece que tem que haver uma repavimentação, que fazia todo o sentido fazer uma ciclovia até lá, que temos que reordenar os estacionamentos porque são manifestamente insuficientes, a revisão do plano de ordenamento da orla costeira para a colocação de um apoio de praia. É vergonhoso aquilo que está lá proposto, porque querem a colocação de um apoio de praia para 3 meses. Ninguém consegue conceber como é que isto não é para um ano inteiro, porque isso permite depois a instalação de casas de banho, por exemplo. Nós não podemos fazer isso. Portanto, há coisas que as pessoas às vezes pensam que nós podemos fazer, nós não podemos fazer. Isso ainda por cima de uma zona de reserva natural. É porque Melides, às vezes comparam com Melides ou comparam com a Zona Sul. Nós estamos numa zona de reserva, não é um parque natural. É diferente. Portanto, as figuras jurídicas são diferentes e aquilo que é permitido fazer é também diferente. E nós às vezes acabamos por ter um pouco de azar nesse aspecto. A praia para as Areias Brancas, Fonte do Cortiço. Nós queremos melhorar o acesso para a praia, queremos pavimentar, não é possível. E temos que arranjar maneira de ser. Acho que foram dados passos neste mandato. A própria Costa de Santo André, em algumas zonas, tanto junto dos privados como junto também de algumas, dessas instituições, temos de conseguir dar a volta
dar a volta à situação e, a partir daí, conseguir todos juntos construir locais mais aprazíveis e que permitam um turismo de maior qualidade. Obrigado, David. Seria importante para aproximar Santo André do Mar. Agora, Isa Coelho, do PSD. Também mobilidade, espaço, acesso às duas praias, neste caso que falamos. O que é que pode ser feito, na sua opinião? Relativamente às vias públicas, acho que, apesar de todas as intervenções que houveram agora durante estes últimos tempos, há algumas ruas e que não estão devidamente requalificadas. A Rosa Maria ainda há bocado referiu uma situação de uma senhora que caiu por causa de uma lajeta. Eu estava nesse dia lá e vi, portanto, sou testemunha ocular dessa situação. Isso acontece com bastante frequência. Portanto, a questão da mobilidade aqui, não só nas zonas pedonais e nos passeios que dão acesso especialmente aos comércios. Relativamente aos espaços públicos, também acho que deverá haver uma maior intervenção. E aqui ainda fazia referência àquela situação da intervenção no bairro do Porto Sol, no bairro das Torres, e aqui muito em especial ao bairro das Torres, que não tem qualquer tipo de estacionamento. Esse vai ser o principal ponto da intervenção. Que já deveria ter havido. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não é? Aqui faço referência a isso. 4 anos foram suficientes para, por exemplo, à frente do Perca Templo, terem verificado que a largura do passeio é suficiente para retirar 2 ou 3 lajetas e aumentar o estacionamento, para que as pessoas não estacionem os carros em cima do passeio e sejam multadas porque têm uma roda em cima do passeio. Isso, para mim, é inconcebível. 4 anos foi suficiente. Esta situação era do conhecimento da Junta, tanto de um lado como do outro da estrada. Há uma zona à frente do bairro das Torres que se encontra em descampado, que já há muitos anos foi feita uma proposta para se fazer ali um parque de estacionamento que iria facilitar tanto o estacionamento para aquela zona comercial do bairro Porto Sol, para o bairro das Torres, e que solucionaria o problema. 4 anos não foram suficientes e os 4 anteriores também não. Aqui ainda vou referir outra situação no bairro das Torres. 40 anos. Eu não quis ir tão longe. Há 16 anos que moro no bairro da Atalaia, na Travessa do Norte. A minha rua é uma rua sem saída, que tem um acesso ao bairro das Torres, que já foi pedida à Junta de Freguesia a construção de uma escada, de uma simples escada. Em 17 anos não foi feito nada. Existe lá uma escada que foi feita com paletes, que foi o meu filho que fez. E é essa escada que está a ser acedida pelas pessoas que vêm do bairro da Atalaia Norte, da Atalaia Sul, para poderem ter um acesso mais rápido ao resto da cidade, para não terem que dar a volta pela Rua do Monte. Obrigado. Portanto, são 17 anos que isto acontece. Queria só também fazer referência a se me dá licença, e já agora aqui, a rua onde moro, há mais de um ano que não é limpa. A senhora passa com o carrinho todos os dias, o carro vassoura não passa lá há 2 ou 3 anos, e 4 anos foram suficientes para também resolver esta situação, com todas as reclamações que foram feitas. Relativamente ao resto. A Junta, sobre essa rua em particular, é a primeira vez que ouço falar de falta de limpeza. Pois não é. Primeira. E não chegou nenhuma reclamação à Junta. Se calhar não chegou assim. Não. Mas não. Mas também, com certeza, terão reclamado para o sítio certo, porque não é a Junta de Freguesia que faz esse tipo de trabalho, não é? Mas pronto.
Obrigado. Agora vamos ouvir... Há que haver uma intervenção da Junta neste sentido, não é? Rosa, Se tivermos conhecimento. Bloco de Esquerda também nesta área. Posso falar de espaços verdes. Para já é unânime, não é? Que todos nós queremos mais e melhor para a freguesia. Temos uma freguesia, perdoem-me, não é exagero, é lindíssima. Nós temos uma freguesia lindíssima, com um potencial extraordinário. E está bonita, não posso deixar de dizer que está bonita, sim senhor. Mas repito, é preciso fazer mais. E pegando naquilo que a Isa disse, posso já dizer que ainda no bairro das Torres há uma outra coisa que há muitos anos que já deveria ter sido acautelada, que é a questão da falta de sustentação das areias para o passeio público, que também aí, de certeza que a Isa também já viu algumas pessoas caírem, como eu vi, né, que moramos perto uma da outra. Ainda falando de mobilidade, e também é interessante pensarmos na forma como os bairros se unem, e a Isa disse que a tentação das pessoas, obviamente, é encurtar caminho. E assistimos a algumas formas de encurtar esse caminho que não são da forma mais correta e que podiam ser obviadas, efetivamente, com uns acessos simples. Eram simples de grau, efetivamente. Mas porque as pessoas querem proximidade, eu lembro-me de que uma das coisas que nós reivindicamos é um minibus elétrico. Exatamente. Que podia fazer realmente a ligação dos bairros. E também há aquilo que o David disse muito bem, que eu subscrevo na íntegra, que é a falta de condições de mobilidade que nós temos neste momento para a praia do Porto das Carretas. Então o minibus elétrico serviria também para levar os nossos jovens, a nossa população, para as praias, porque neste momento não temos onde estacionar. Eu posso dizer que fui lá uma vez, porque realmente quando vi a GNR, pisguei-me, não é? Pronto, porque já sabia que havia pessoas que tinham sido multadas por terem estacionado onde não deviam. Ainda falando de espaços verdes e da questão dos arruamentos, por isso é que eu digo que nós deveríamos ter mais independência em relação à Câmara, precisamente para resolvermos mais rapidamente estas situações. Eu gostaria de dizer que ainda existem sítios, e não me quero repetir, a Isa também já os referiu, onde a intervenção tem que ser mais rápida e eficaz. É isso. Obrigado, Rosa. Agora, para concluir a ronda, com o Nuno Ferreira, do Partido Socialista, também nesta área, neste âmbito, o que é que pode ser feito, na sua opinião? Nós temos aqui várias propostas, desde logo, por exemplo, repensar os circuitos e horários dos autocarros. Portanto, isto até um ponto de as pessoas que vão trabalhar para as grandes empresas aqui em Sines necessitarem de levar o carro. Se nós conseguirmos fazer com que isso seja diferente, com que essas pessoas utilizem transporte público, não é? Isso é um grande avanço até em termos ambientais. Portanto, começa só por aí. A questão da divisão, que a Rosa Maria já falou, a questão da divisão da cidade. Eu estive muito próximo dessa questão, porque estive envolvido naquela situação dos PINs e nas manifestações que foram feitas, etc. Portanto, desde o início que eu acompanho isso, portanto, e aquilo é um exemplo do que não deve ser feito, o que está ali. A divisão da cidade que está feita e que foi feita por quem não conhece a cidade, aquilo não pode acontecer. Mas, por exemplo, a requalificação da estrada rural entre o Deixa o Resto e o Giz, acho que é uma situação que tem que ser vista. Requalificar as lombas. Nós temos lombas que são porreiras e outras que parecem montanhas. A sinalização dessas mesmas lombas. Aquelas 3 lombas que existem no Giz, entre o Giz e a aldeia, de alguma forma temos que arranjar uma solução para aquilo, porque ambulâncias, eu nunca mais me esqueço, uma senhora com uma doença muito grave que teve que passar por aquelas lombas em ambulância, e a coisa é muito mal. Promover a criação de locais para abastecimento de viaturas elétricas.
é outra coisa que tem que começar a ser vista. Mas no acesso às praias também, aquilo que eu já disse várias vezes. É assim, é lamentável que em 40 anos de poder autárquico não se tenha conseguido fazer mais. Em relação às nossas praias, que é uma parte essencial do que nós temos ali na nossa freguesia, são as praias que o Concelho de Santiago tem. Portanto, quer dizer, tem que se fazer mais. E tem que haver, por parte de todos, cedências de parte a parte. Não pode, as coisas não podem ser assim como têm sido. Mas só quem não quer ceder é o outro lado. Não são as autarquias locais. David, não sei se é só o outro lado. Eu vou-te dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Em relação à lagoa, as pessoas que pescam na lagoa, já foi feito, o ICNF diz que as regras são estas, certo? E as pessoas têm que obedecer. Já foi feito, por acaso, alguma contraposição por parte da Câmara a dizer assim, o cientista tal, etc, vamos fazer vamos consultar uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou um grupo, dizer assim, pode haver rotatividade em termos de zonas de pescas na lagoa, segundo como foi dito pelos pescadores, não foi feito. O assoreamento da própria lagoa é um problema que está cada vez pior, com a deposição de matéria orgânica destes, sei lá quantos anos. Toda a gente tem medo de mexer ali, tem algum receio de mexer ali, porque ao desassorear vai haver um levantamento de sedimentos que estão no chão, que estão debaixo d'água, que têm vindo ao longo destes anos todos. Portanto, há problemas ali graves. Não podemos ficar por aqui, não há muito tempo para mais, mas só aqui 30 segundos para responder. Não, é que o Nuno tocou exatamente num dos pontos em que a Junta de Freguesia esteve mais interventiva ao longo do mandato, foi na questão dos pescadores e da pesca na Lagoa de Santo André. Portanto, nós estamos muito bem documentados sobre esse assunto, conhecemos muito bem os problemas dos pescadores, temos reunido com eles muitas vezes, já estivemos em reunião com eles, com a APA e com o ICNF, precisamente no sentido de ir melhorando estas situações. Um conjunto de propostas já foi enviado por nós, Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Santo André, precisamente para o ICNF e para a APA, para que progressivamente se consiga voltar a aumentar as zonas de pesca para os pescadores, o tempo de pesca... Rotatividade. A questão da rotatividade aqui... Zonas. Não é preciso rotatividade de zonas, basta deixar que os pescadores possam pescar nas zonas onde pescavam, porque não vai haver aqui comprometimento nenhum para nenhuma espécie. E isto é preciso equilíbrio. O que nós defendemos não é nenhum fundamentalismo por parte dos pescadores, nem ambiental, é um equilíbrio. E foi isso que nós defendemos naquela altura, quando não quiseram abrir a Lagoa de Santo André ao mar, adiaram, disseram que já seria no ano seguinte, e nós e a Câmara Municipal batemos o pé, fizemos fincapé e a Lagoa teve de ser aberta, sim senhor, com a nossa intervenção. Obrigado, não temos mais tempo, temos que ir fechar com os 2 minutos concedidos a cada partido para apresentar e para tentar convencer os eleitores. Começamos pela posição inversa do início, portanto agora será a primeira a falar a Isa Coelho, da coligação PSD-CDS-PP. Em 2 minutos, Isa, pedia-lhe que explicasse à população de Santo André porque é que a sua candidatura é a melhor e o que é que tem para as convencer. A minha candidatura será a melhor porque... Para já, sou uma pessoa que sempre vivi em Santo André, conheço as suas valências, as suas dificuldades, cresci ali, criei lá a minha família, tenho a noção perfeita de que aquela cidade pode ir mais além e essa noção está patente no programa eleitoral que elaborei e que vai ser do conhecimento de todos agora nos próximos dias. E que hoje aqui fiz referência a algumas dessas situações e da minha posição quanto a determinados assuntos que acho que são primordiais e essenciais para mudar, e porque Santo André merece mais, mudar e promover a cidade.
Queria só fazer referência a duas situações, duas, neste caso 4, peço desculpa. Quanto à mobilidade, acho que é de todo essencial a criação do mini autocarro, conforme a Rosa Maria também já referiu. Primeiro porque isso vai criar uma facilidade na mobilidade da população da própria cidade, mas com a intenção de que este autocarro também faça face às necessidades das populações rurais, acesso à praia mais perto, que é a praia que nós chamamos a Praia da Vacaria. Já tem mais 30 segundos, está bem? Sim. Outra situação muito importante e que tem sido esquecida, que é a criação maior de eventos sociais, para que haja uma atividade de toda a população e intervenção nesse sentido, a nível de música, teatro, que não existe quase nenhum, cinema, que não existe mesmo, pintura, fotografia, dança e artes. Defender o turismo sustentável, já falámos das praias, portanto não me vou repetir, mas aqui relativamente ao património natural, quanto às lagoas de Santo André e da Sancha, promovendo a realização de passeios guiados, dinamizando o interesse turístico e pedagógico dessas zonas. E um aspecto muito importante, para além do Parque Central, a criação de um parque canino, que é um aspecto que não tem sido frisado e que é muito importante e que vai permitir, não sei se todos sabem o que é, mas é um espaço vedado, onde os canídeos podem circular e sociabilizar livremente e em segurança. Obrigado, Isa, também pela sua participação, a ter aceito o convite para estar aqui presente. Agora, Nuno Ferreira, quais são o que é que o motiva, o que é que o PS apresenta, porque é que o PS é o melhor projeto? O PS é o melhor projeto porque nós primeiro temos que saber aquilo que somos. Somos uma freguesia com um potencial enorme. Somos aquilo que... mas há muito tempo adiado. Há muito tempo adiado, em vários aspectos. Temos a proximidade que temos, logo como eu falei no início, em relação aqui a um dos maiores complexos, se calhar o maior que este país tem. Portanto, nós temos que nos aproveitar positivamente disto. E com a proximidade, eu acredito profundamente que com a proximidade que o PS neste momento pode dar, que podemos ter, nós só temos a ganhar com isso. Pretendemos trabalhar com todos, de uma forma positiva, de uma forma coerente, porque só assim nós conseguimos fazer alguma coisa na nossa freguesia. Temos ideias próprias. Estas ideias próprias não são ideias próprias de teimosia. Nós queremos explicar as nossas ideias ao Governo, à Câmara Municipal, e queremos que elas sejam tidas em conta. Sejam tidas em conta. E isso é bastante importante, acho que é bastante importante para mudar qualquer coisa. O nosso lema é o pensar diferente, fazer mais. E este pensar diferente e fazer mais resume muito daquilo que nós queremos para a nossa freguesia. Obrigado também pela presença, Nuno Ferreira, do Partido Socialista. Agora, Rosa Silva, do Bloco de Esquerda. Rosa, porque é que o seu projeto é o melhor para a população de Santo André? O nosso projeto alia uma proposta ecossocialista que prevê uma perfeita simbiose entre aquilo que queremos, que é o desenvolvimento, e o ambiente onde queremos esse desenvolvimento. Não podemos não podemos querer um desenvolvimento se não tivermos as condições para as pessoas serem felizes, para terem bem-estar, para respirar ar puro. Ora, a nossa candidatura vai nesse sentido. Falta-nos dizer que não poderíamos deixar de referir
o apoio que exigimos para as pessoas mais carenciadas, mais fragilizadas da sociedade, nomeadamente os séniores, que precisam de... Gostaríamos de haver um telecuidado em que seriam seguidas estas pessoas com outras que fossem voluntárias, como a Isa referiu, e muito bem, nós temos que usar, no bom sentido, de forma mais eficaz, o trabalho de voluntariado, que nesta cidade é uma aposta fortíssima, porque nós temos aqui muitas pessoas solidárias. E quando eu digo cuidar dos idosos, é prestar-lhes também apoio. Esse apoio não é só telefónico, não é só por telecuidado, por exemplo, com o fornecimento de refeições, que poderia até revitalizar a questão do comércio, da restauração. Queria dizer também que privilegiamos a lagoa. Nós queremos muito a conservação da lagoa. A lagoa este ano, a parte para ser utilizada pelos veraneantes, estava altamente poluída, como eu disse, intransitável. 15 segundos. 15 segundos. Mais do que votar Bloco de Esquerda, vote. Vote, por favor, porque não deixe nas mãos dos outros as decisões da sua freguesia. Vote, porque queremos o bem-estar de todos. Obrigado, Rosa Silva, também por ter cá estado. Fechamos então com David, a candidatura da CDU. David, porque é que a CDU é a melhor candidatura? Nós somos a melhor candidatura na perspectiva da continuidade daquilo que temos vindo a fazer, e não é só de agora, é também dos anteriores mandatos. Nós queremos reforçar aquilo que temos vindo aqui a dizer várias vezes já neste debate, a questão da mobilidade, da construção de passeios em vários locais e de rampas para mobilidade reduzida também, onde elas ainda não existem, tanto na cidade como na zona rural. Queremos trabalhar bem de perto com várias entidades locais, também como falávamos há pouco, para desbloquear aqui situações, em particular, por exemplo, a questão dos acessos às praias, da construção dos apoios de praias, que são fundamentais para afirmarmos Santo André também na área do turismo. Também a questão de olhar para Santo André numa perspectiva de modernidade sustentável, reforçar o nosso estatuto de ecofreguesia, começando sempre de dentro para fora e não de fora para dentro, olhando primeiro para as famílias, para as pessoas, e sermos uma referência também nesse aspecto ao nível do litoral alentejano, tentando até ter um efeito de contágio para outras freguesias à volta que possam optar também por esta ideia. Nós estaremos disponíveis também para trabalhar em parceria nesse aspecto. Reforçar a nossa rede de apoio aos mais carenciados. Nós fizemos um trabalho significativo nesse aspecto neste mandato, que foi obviamente mais potenciado também pela questão da pandemia, mas que já vinha sendo desenvolvido. Foram mais de 30 famílias que nós apoiámos frequentemente, principalmente na questão da alimentação e também da habitação. Queremos reforçar os nossos meios ao nível do desporto, queremos afirmar Santo André como uma cidade do desporto, pelos equipamentos que temos, pelas referências em determinadas modalidades que temos, pelos atletas que temos. Nós podemos afirmar Santo André futuramente como uma cidade do desporto, mas também da cultura. Não falo só da questão do teatro, não falo só do Jazz Alentejo, não falo só das cestas de cultura. Nós temos, de facto, muita gente aqui a trabalhar e muito bem nesta área. Modernizar serviços, olhar para dentro da junta de freguesia, que foi uma coisa que se falou pouco aqui, valorizar os nossos trabalhadores, olhar para as nossas viaturas, olhar para aquilo que são as melhores condições de trabalho para eles, lutar por essa verdadeira habitação para todos, principalmente junto da classe média e média-baixa, e fazer esse trabalho de proximidade, a capacidade de estar perto, de falar, de lutar e de estar próximo das pessoas, que tem sido esse também o nosso lema, e é por isso que o voto na CDU é, sem dúvida, o mais acertado para dia 26. Obrigado, David, também por ter cá estado. Estamos a chegar mesmo à 1h, portanto é o final deste debate com os candidatos à presidência da Junta de Freguesia de Santo André. Todos estiveram connosco, muito obrigado pela companhia, espero que tenham ficado esclarecidos aqui com os 4 candidatos à Freguesia de Santo André. A todos, boa tarde.